estarmos mais uma vez juntos, né? No nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, embora ainda com essas restrições, né, de não estarmos juntos, mas logo isso estará acontecendo. Mas o bom é que estamos conectados em um mesmo Espírito, agradecendo a Deus por essa oportunidade e também pelos meios que Ele tem dado a nós, né? Tem dado sabedoria e inteligência aos homens para poderem estarem criando esses caminhos para que nesse momento especialmente possamos estar unidos em um mesmo propósito, que é adorar, que é engrandecer o nome do nosso Deus, que é entregar o nosso culto ao Senhor, porque nós não viemos aqui buscar, mas sim entregar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós vivemos essa semana, e creio que aqui é apenas um fechamento daquilo que nós somos diante do Senhor, e também para ouvir a palavra dele e entoar louvores ao nome do Senhor. Por isso você se prepare aí na sua casa, já se você tem alguém que você esqueceu de chamar, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, compartilhe essa mensagem, esse culto, porque a palavra do Senhor pode falar a corações nessa noite. O Espírito Santo não há limitação de espaço ou de tempo, Ele está aí com você, Ele pode falar aos corações. Então faça isso, se prepare para esse culto, mas também se você quiser chamar alguém, tenha a oportunidade, dá tempo ainda de compartilhar, e possamos dar o nosso melhor nessa noite e ouvir a palavra do Senhor. Vamos estar orando nesse momento. Convido aos irmãos que estão aqui presentes a curvar suas cabeças. Você que está aí na sua casa também, curva sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. Vamos iniciar ou dar continuidade ao nosso culto ao Senhor, orando nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e agradecido seja o Teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua fidelidade, a Tua misericórdia, Pai, dura para todo sempre, Senhor. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, prestando esse culto ao Senhor, ó Pai. Obrigado, meu Deus, pela semana. Obrigado, meu Senhor, pelos Teus livramentos, ó Pai. Obrigado pela saúde que nós temos, ó Pai. Em um tempo onde a pandemia está tão muito próximo de nós, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. O Senhor tem sido o nosso protetor, o nosso escudo, Senhor. Nós te louvamos por isso. Pai Santo, Deus amado, nesse momento eu te peço que o Senhor possa receber o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. Que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Seu nome, Pai, possa ser engrandecido mais uma vez, Senhor, e que a Tua igreja, Senhor, possa ser edificada pela Tua palavra, Senhor. Pai Santo, Deus amado, fale, Senhor, a cada coração, Senhor. Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai, possa vivificar a Sua palavra, Pai, e que possa haver, Senhor, mudanças de vida, Senhor, mudanças de atitude, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, por estarmos separados, mas unidos, ó Pai, em um mesmo propósito, que é adorar somente ao Senhor, ó Pai, que é adorar somente a Ti, que é merecedor de toda a honra e toda a glória, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Cristo Jesus, por quem eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Convido você a estar adorando ao Senhor junto com a gente, com a equipe de louvor. Preste um culto ao Senhor, não esteja apenas vendo esse culto, mas que você também preste um culto ao Senhor, porque é o mesmo Deus que nós estamos adorando aqui, é o mesmo Deus que está com você aí também, e Ele também merece ser adorado. Por isso, louve e exalte o nome do Senhor.
Amém? Amém? Glória a Deus. Como é bom nós louvarmos o nome do nosso Deus. Nós temos essa grande e rica oportunidade de declarar que somente o nosso Deus merece a honra, a glória para todos sempre, e que a nossa vida sempre reflita isso, meus irmãos. Que o nosso caminhar, a nossa trajetória aqui nessa terra seja pela manifestação da glória de Deus na vida de outras pessoas, e que o nome do Senhor possa ser glorificado através disso. Amém, meus irmãos? Minha Bíblia está aberta na carta de Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 4. Filipenses, capítulo de número 4. Eu gostaria de meditar com os irmãos a partir do versículo 10 ao versículo 13. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10 ao versículo 13. Assim diz a palavra do Senhor: Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos pela Tua palavra lida, pela Tua palavra aberta. Pai, nós te louvamos porque a Tua palavra é viva e eficaz, Senhor. Ela tem o poder de transformar e mudar as nossas vidas, Senhor. Por isso, ó Pai, nós te pedimos que nessa noite ela possa continuar a falar aos nossos corações, Senhor. Pai Santo, usa-me, Senhor, como canal de bênção, fale ao meu coração, fale aos corações dos meus irmãos, ó Pai, para que o Teu nome seja engrandecido, ó Pai, para que o Teu reino avance, Senhor, e que nós, ó Pai, sejamos cada dia mais parecidos com Seu Filho Jesus, ó Pai. Obrigado, meu Deus, em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Bom, eu acredito que desde o início dos tempos, o ser humano ele vem passando por diversas adaptações ou diversas mudanças que ocorrem na vida do ser humano, seja pelas questões climáticas, seja pelas mudanças do planeta ao longo dos tempos. Tudo ao longo da nossa vida vem se alterando, seja na questão familiar, quando nós temos um filho, as coisas começam a mudar. Também tem a questão também do trabalho, quando nós mudamos de profissão ou nós estamos engajados em um novo trabalho, vem aquelas dúvidas, vem aqueles temores ou aquelas preocupações de estar ingressando em um novo trabalho, em uma nova área. E tudo isso acontece na nossa vida, acontece aqui onde nós estamos. E ao longo do tempo isso vem acontecendo de diversas áreas da nossa vida, seja também quando nós mudamos de residência, vem a questão de você estar em um novo local e tudo mais. E de uma maneira geral, nós passamos por isso, passamos por adaptações. E muitas vezes essas adaptações são coisas que nos ocorrem por outros. Ou há situações em que as situações se mudam pelas nossas decisões. Há adaptações que são nós que acabamos que fazemos parte disso, e através da nossa decisão vem algumas adaptações que nós temos que ter. E aí o que acontece muitas vezes é que essas adaptações, esse sentimento, nós às vezes ficamos ansiosos, ficamos aflitos, ficamos angustiados por não saber o que vai acontecer, por não saber se vai dar certo ou se não vai, por não saber se nós estamos no rumo certo ou não. Mas algo que nós temos que entender e compreender, que nós como servos do Senhor,
temos uma postura a ter, uma postura a selar. Nós temos que ter uma postura diante dessas adaptações também. Nós, como servos do Senhor, temos que ter essa consciência que a nossa vida sempre muda, mas nós temos um Deus que está conosco. Nós temos um Deus que cuida de nós e continua cuidando das nossas vidas. Por isso eu gostaria de falar com os irmãos nessa noite sobre adaptações necessárias em nossas vidas. Adaptações necessárias. E eu gosto muito da carta de Paulo aos Filipenses, que é uma carta em que Paulo ele vai falar muito sobre alegria. Se você ler a carta de Paulo, você vai ver que quantas vezes ele fala: regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. É uma carta que o apóstolo Paulo ele fala muito sobre essa alegria no Senhor. E o apóstolo Paulo é alguém em que nós podemos olhar como alguém que passou por diversas adaptações, diversas mudanças na sua vida, por pregar o Evangelho de Cristo. Ele é alguém que nós olhamos em que muitas coisas aconteceram na sua vida em que ele não tinha o controle, mas ele confiava na provisão de Deus. Ele confiava que o Senhor estava com ele e que por isso era o suficiente. Por isso que eu quero trabalhar com os irmãos esses 3 versículos, ou 4, se nós começarmos a partir do versículo 10, em que o apóstolo Paulo ele vai começar tendo uma postura, primeiro diante da igreja de Filipenses, que aqui o apóstolo Paulo está falando, está se regozijando da postura que os filipenses têm, e está sempre abençoando a vida de Paulo financeiramente, de estar sempre enviando ofertas para o apóstolo Paulo. E aqui o apóstolo Paulo começa tendo uma postura de gratidão para com aquela igreja. E ele começa dizendo: ora, muito me regozijei, ou me alegrei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim. Não, pois já vos tinhais lembrado, mas não tinhais tido oportunidade. Eu gosto desse versículo 10 como introdução, em que a postura do apóstolo Paulo é de uma gratidão a essa igreja. É uma gratidão pelo aquilo que a igreja já fez. E não é que ele agora está tendo uma necessidade, mas ele está salientando que ele se regozija no Senhor pela igreja de Filipenses. E quando eu li esse versículo, uma gratidão que me veio à mente nesses tempos de pandemia é a gratidão ao Senhor por ter um lar para nós estarmos. Vocês já pararam para pensar que quantas vezes nós às vezes nos pegamos falando, né? Estamos presos dentro de casa, não podemos sair de dentro de casa. Agora não, até que agora as pessoas já estão saindo mais. Mas no começo da pandemia isso era muito latente, que as pessoas estavam presas dentro de casa. Mas louvado seja o Senhor, porque nós temos um lar para estar presos. Nós temos um lar, nós temos uma família para estar juntos. Pense nas pessoas que vivem na rua, em que para eles não alterou em nada. Para eles foi até pior essa pandemia, porque as pessoas pararam de ajudar, pararam de contribuir. Mas nós, apesar de todas as coisas, nós temos um lar, nós temos uma família. E acima de tudo, nós temos um Deus que zela por nós. Nós temos um Deus que continua cuidando da nossa saúde. Lá se vai 4, 5 meses que estamos diante dessa pandemia. E nós continuamos a estar com saúde. Continuamos a estar longe desse vírus que está bem próximo de nós. Por isso, é bom nós, em tempos de pandemia, em tempos que tudo vai voltar ao normal, nós temos que ter sempre essa postura de gratidão diante do nosso Deus. De gratidão pelo que Ele é, pelo que Ele já fez, e muito mais gratidão porque Ele nos tirou de um lugar das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz que é através de Cristo Jesus. Por isso, não esqueça de ter essa postura de gratidão diante do Senhor. Seja grato a Deus por todas as coisas, porque dificuldades nós vamos sempre passar, lutas sempre vai haver, mas um coração grato ao Senhor é o que faz a diferença no nosso relacionamento para com Deus. Seja grato diante do Senhor. Mas a partir do versículo 11, eu gostaria de destacar algumas coisas a respeito da nossa postura diante das adaptações necessárias que nós estamos vivendo. A partir do versículo 11, Paulo vai dizer assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi
a contentar-me com o que tenho. Contentamento com a nossa realidade. E esse termo contentamento quer dizer autossuficiência. E esse autossuficiência, que aqui esse termo grego é usado, a filosofia antigamente, a filosofia grega entendia isso como autossuficiente em si mesmo. Mas aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele é autossuficiente em Cristo Jesus. Ele não é autossuficiente na sua postura, ele não é autossuficiente em si mesmo, mas ele é autossuficiente porque ele confia em Cristo Jesus. E só que é um detalhe, meus irmãos, interessante. Será que Paulo, ele entendeu todo esse processo, todo esse aprendizado do dia para a noite? Não. Não foi assim a postura de Paulo. E agora, um detalhe interessante. É incrível quando o apóstolo Paulo fala de contentamento na situação em que ele se encontrava no momento que ele estava escrevendo essa epístola. Paulo, escrevendo essa carta aos Filipenses, Paulo estava preso em Roma. Paulo estava preso. Mas Paulo faz questão de escrever nessa carta a alegria que ele tem diante do Senhor. Uma coisa é nós falarmos sobre contentamento onde tudo está bem, onde nós temos todas as coisas disponíveis para nós. A outra coisa é nós falarmos de contentamento do Senhor, estarmos presos, estarmos sem ter o que fazer. Por isso, e aqui, literalmente, o apóstolo Paulo estava preso. Não é preso como nós falamos, né? Preso de estar dentro de casa, não, porque preso entre aspas, porque muitas vezes nós temos alimentos, nós temos uma internet, nós temos como ver nossos parentes, nós temos a tecnologia, então não é estar preso. Mas o apóstolo Paulo sim, sabia o que era estar preso, o que era estar limitado diante de não poder ir e nem vir. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar com os irmãos é que nada do que aconteceu com o apóstolo Paulo foi da noite para o dia. Foi através do seu relacionamento para com Deus. Relacionamento esse que passou por diversas situações, mas que se manteve intacto. Porque mais importante ao apóstolo Paulo não era estar limitado a estar preso, mas era estar cumprindo o ministério que o Senhor deu a ele de pregar o Evangelho. E uma lição para nós sobre aprendizado, sobre contentamento, algo que fica latente é quando nós começamos a fazer comparações. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para aquilo que o Senhor já fez na nossa vida, por diversas situações, em que nós começamos a comparar o que Ele fez na vida do outro, muitas vezes isso pode causar em nós um sentimento que não vem do Senhor. De começar a achar que, poxa, o Senhor não fez, o Senhor está fazendo mais na casa do vizinho do que na minha casa. O Senhor está agindo diferente na casa dele ou na vida dele do que na minha. E não é verdade. O Senhor, Ele tem feito nas nossas vidas, porque Deus não é um Deus que há privilegiados diante do Senhor. Todos nós somos filhos, todos nós fomos lavados e remidos pelo mesmo sangue. Não há acepção de pessoas. Mas quando esse sentimento vem para nós, esse sentimento de comparações vem para tirar nossa alegria, tirar nossa satisfação diante do Senhor, tirar o nosso gozo de estar sempre regozijando e sempre estar contente pelo que o Senhor já fez na nossa vida. Por isso, não deixe que esse sentimento de comparações venha a chegar ao seu coração, venha a roubar a sua motivação, a roubar o seu relacionamento para com Deus. Porque quando nós começamos a nos comparar, nós começamos de uma maneira ou outra, nós começamos a achar que Deus não tem feito nada por nós. Ou que aquilo que Deus já fez é muito pouco, sendo que não é. Nós precisamos nos contentar com a nossa realidade, com aquilo que nós temos hoje. Porque o dia de amanhã, nós não sabemos. Nós não sabemos nem se estaremos vivos no dia de amanhã. Quanto mais buscamos coisas para o amanhã. Algo também que eu gostaria de destacar com os irmãos é que algo que está muito latente também na nossa sociedade hoje em dia é a questão de você sempre estar buscando algo a mais.
é de aquilo que você tem é muito pouco. Você sempre tem que estar engajado em buscar mais e mais e mais. Agora a minha pergunta é, até que ponto esse sentimento de busca vem do Senhor? Até que ponto esse sentimento de buscar, de estar, eu quero coisas, eu preciso de coisas, eu preciso de coisas. E tantas vezes a nossa alegria está ligada a isso. Se você não tem aquilo que você quer, o seu relacionamento muda para com Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo ao contrário. Ele aprendeu a se contentar com o que ele tem, com aquilo que o Senhor já fez na vida dele. Por isso, sempre quando vem esse sentimento para você, essa busca que você tem alcançado, que você tem buscado de coisas, faça uma pergunta no seu coração. Primeiro busque a motivação disso. Faça a pergunta: isso vem do Senhor? Isso que eu estou almejando, isso que eu estou querendo na minha vida, realmente é algo que vai glorificar o nome de Deus? Ou que vai exaltar o meu nome diante dos homens? É sempre bom nós termos esse entendimento da nossa vida. Não que nós não vamos buscar, enquanto estamos aqui, buscar uma melhora, não é nada disso. Mas nós sempre temos que ter o entendimento de colocar primeiro diante do Senhor, para que Ele possa mostrar para nós a real vontade dEle em nossas vidas. Porque senão, nós vamos ter aquele sentimento de insatisfação para com o nosso Deus. E de que aquilo que Deus já fez não é o suficiente. Se Ele não continuar me dando mais e mais, isso não será satisfatório para mim. Mas, meus irmãos, não pense assim. Não deixe que esse sentimento chegue ao seu coração. Seja grato ao Senhor. Tenha sempre esse contentamento pelo que você tem hoje, pela vida que você tem hoje, pela família que você tem hoje, pelos filhos que você tem hoje. Seja grato ao Senhor, tenha esse contentamento diante da sua realidade. Não busque motivações erradas para as coisas que não vêm do Senhor. Porque esse sentimento, mais uma vez eu digo, está enraizado na sociedade. A sociedade sim, aqueles que não conhecem ao nosso Deus buscam diariamente coisas para se alegrar. Mas eu e você sabemos que a alegria verdadeira somente Cristo pode dar a cada um de nós. Somente Cristo pode dar ao homem aquele vazio, aquele sentimento que coisa alguma pode dar. É somente o Senhor, é somente a presença do Senhor que pode dar isso ao homem. Não é nada que os nossos olhos podem ver, mas exatamente ao contrário. Aquilo que os nossos olhos não veem é aquilo que pode estar habitando em nós e satisfazendo o nosso vazio que há dentro de nós. Somente através de Cristo em nossas vidas. Por isso, seja contente, tenha o contentamento diante da sua realidade. Em segundo lugar, eu gostaria de destacar com os irmãos versículo 12. Versículo 12 diz assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E aqui eu acho interessante, nesse versículo 12, em que o apóstolo Paulo ele vai dizer algo para nós, em que a nossa vida aqui nessa terra está exatamente assim. Nós muitas vezes passamos por momentos bons, felizes, mas também há momentos em que nós estamos tristes. Há momentos também que nós estamos desmotivados. Há momentos também que parece que tudo está dando errado, ou às vezes em que tudo está dando certo. Paulo deixa claro aqui nesse versículo, em que a nossa vida aqui nessa terra, a nossa vida com Cristo, vai haver situações, vai haver momentos em que nós estaremos muito felizes, mas também vai haver situações em que nós estaremos em dificuldade. Mas o que não pode ser alterado, o que não pode ser mudado, é que diante das circunstâncias, nós precisamos aprender com elas. Nós precisamos, em todos os momentos da nossa vida, nós precisamos tirar lições práticas para cada um de nós. Tudo o que nós passamos até aqui é um aprendizado para o futuro lá na frente. Nada do que acontece na vida do cristão é por acaso. Não há nada que acontece conosco que é coincidência. A mão do Senhor está conosco.
A mão do Senhor, Deus está conduzindo a nossa vida, Deus está nos ajudando, está nos abençoando a nossa história. Por isso, a vida do cristão não tem essa coincidência. Sempre Deus está cuidando, Deus está no controle de todas as coisas, mesmo em que nós não conseguimos perceber. E aqui nesse versículo 12, uma coisa que hoje em dia tem se perdido muito é essa verdade, essa realidade do Evangelho. E que realidade é essa do Evangelho? Em que o Evangelho não vai ser apenas momentos de alegria, em que não vai ter apenas momentos de felicidade, ou momentos sem problemas. Aqui o apóstolo Paulo deixa claro em que problemas, dificuldades, hão de estar conosco aqui nessa vida, tanto nos momentos bons ou ruins. Mas o lado maravilhoso disso é que Cristo está conosco em todos os momentos. Deus é um Deus que está conosco tanto no momento da fartura como no momento da falta também. Na falta, muitas vezes, de situações em que não estão no nosso controle. Mas Deus continua a estar conosco nessas situações. Nós precisamos, meus irmãos, a todo tempo, a todo instante, a sempre se perguntar o que o Senhor quer nos ensinar. O que o Senhor quer nos mostrar diante dessas situações. Você já se parou para pensar o que o Senhor quer te mostrar diante dessa pandemia? Você já parou para se perguntar o que o Senhor quer te ensinar diante dessa reclusão, diante desse isolamento, diante dessas informações que chegam, diante dessa nova realidade que estamos vivendo? Porque uma nova fase, eu acredito, no mundo inteiro está começando, em que as coisas não irão continuar da mesma maneira que estavam. Hoje em dia, os programas de televisão em que nós vemos, programas que tem plateia e tudo mais, antes era cheio de pessoas na plateia. Hoje em dia, que nem eu assistindo ontem um programa, não havia mais ninguém ali, havia apenas vídeos das pessoas ali presentes. Então tudo está mudando, uma nova realidade está acontecendo. Mas o que o Senhor tem para ensinar para você? Eu creio com todas as minhas forças em que Deus está tirando lições, dando lições. Ele quer ensinar para a igreja como um todo, mas Ele quer ensinar para nós como igrejas individualmente. Individualmente o Senhor quer te ensinar algo, Ele quer moldar você de alguma maneira, Ele quer forjar a sua fé de alguma maneira. E o ruim de tudo isso é que muitas vezes nós só aprendemos diante dessas dificuldades, diante dessas limitações. Porque parece que quando tudo está correto, quando tudo está, como o apóstolo Paulo diz, tendo abundância, muitas vezes parece que nós deixamos o nosso Deus em segundo lugar. Parece que como está tudo bem, parece que Deus não merece a nossa primazia. Deus não merece a nossa primazia no relacionamento para com Ele. Parece que quando está tudo bem, nós podemos deixar para conversar com Deus de outra maneira. Nós podemos deixar de orar em diversos horários para orar depois quando eu for dormir apenas. E não é assim. Muitas vezes, diante dessas dificuldades, em que nós estamos mais carentes do Senhor. Estamos mais carentes de aprender com as dificuldades da vida. Mas que, meus irmãos, tanto eu quanto você, nós que estamos ouvindo essa palavra, diante de qualquer situação que nós vamos passar, que essa pandemia, se for da vontade do Senhor, vai passar, mas outras dificuldades virão, outras circunstâncias virão, mas que a nossa vida não seja pautada, não seja relacionada a tudo isso, não seja limitada a nossa adoração ao Senhor não pode estar limitada se estamos reunidos juntos ou separados. A nossa aguçar, a nossa vida, o nosso espírito não pode estar apenas sendo alimentado se estamos juntos ou não, mas que nós possamos estar em qualquer circunstância, diante de qualquer adversidade da vida, estar aprendendo com elas e estar sempre crescendo diante do Senhor, sempre crescendo diante do nosso relacionamento para com Deus. Não venhamos a ficar estagnados na nossa vida, não venhamos a estar sem aprender
com as dificuldades que nós temos na vida, mas que nós venhamos sempre a almejar um crescimento espiritual para a glória do nome do nosso Deus. Amém, meus irmãos? Que o nosso Deus seja sempre engrandecido na nossa vida e que nós sejamos sempre aqueles que têm a realidade do Evangelho em nosso cotidiano. Que nós sempre possamos pensar em que vamos padecer, vamos passar por dificuldades, vamos passar por alegrias, mas o nosso Deus continua sendo o mesmo. O nosso Deus continua escrevendo a história, Ele continua no controle de todas as coisas. E no versículo 13, eu gostaria de conversar com você. Versículo 13, eu acredito que é um versículo muito, mas muito conhecido. Quantas pessoas não mencionam esse versículo de cor? Quantas pessoas não falam, não escrevem desse versículo? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Eu acredito que o grande detalhe que as pessoas não dão a devida importância a esse versículo é que parece que apenas há uma ênfase no que posso todas as coisas. Mas esse poder todas as coisas, será que está ligado ao nosso poder humano? Será que está ligado à nossa força, ao que nós realmente podemos fazer? Nós realmente podemos tudo realmente? Não. Na nossa força humana, na nossa natureza, não. Mas, quando nós estamos em Cristo Jesus, nós podemos passar por dificuldades, nós podemos passar por aflições, porque Ele está conosco. A grande diferença da nossa vida, a grande diferença que nós temos hoje diante de todas essas circunstâncias, é que há um Deus que habita dentro de nós. Nós podemos tanto padecer dificuldades ou ter aflições, nós aprendemos com tudo isso, não porque nós somos melhores, não porque nós somos seres humanos muito bons, sem dificuldades, sem pecados, de maneira alguma. O que nós somos hoje é por causa e exclusivamente por Cristo Jesus. Porque se não fosse Ele, nós não estaríamos assim. Nós não estaríamos diante de coisas que não estão no nosso controle, tendo uma paz que só o nosso Deus pode dar. Uma paz em que só o nosso Deus dá aos filhos dele, dá àqueles que têm um relacionamento verdadeiro com o nosso Deus. Nós podemos todas as coisas e nós devemos buscar esse fortalecimento em Cristo Jesus, porque é dele que vem essa força, é dele que vem essa força de vencer as dificuldades, e principalmente é em Cristo Jesus em que nós nos diferenciamos, é em Cristo Jesus que nós nos mostramos que o povo de Deus é diferente, que o povo de Deus é um povo que realmente confia no Deus que ele serve, que o povo de Deus realmente confia no Deus que ele adora. Essa é a hora, meus irmãos, esse é o momento que nós estamos passando, em que nós estamos vendo a diferença daqueles que realmente estão tendo um relacionamento verdadeiro com Deus ou aqueles que não têm. Porque a pandemia, ela não está mudando ninguém. A pandemia, ela apenas está mostrando quem realmente nós somos. Porque se antes nós não tínhamos tempo para orar, para ler a Bíblia, agora também há pessoas que continuam sem esse tempo. Porque a questão não está na circunstância, está na pessoa. Se nós não decidirmos isso em nós, se nós não quisermos ter esse relacionamento profundo e verdadeiro com o nosso Deus, não será as circunstâncias que irão fazer nós fazer isso. Por isso, é preciso que nós sempre tenhamos esse pensamento diante do Senhor. Essa postura de nós sempre buscarmos um fortalecimento em Cristo Jesus. Um fortalecimento que vem apenas dEle. Um fortalecimento que é dEle para nós nessa noite. Por isso, não caia na armadilha de que muitos têm caído, em que nós podemos todas as coisas porque nós somos os melhores. Não. Nós somos pecadores, temos as nossas falhas, temos as nossas limitações, mas em Cristo Jesus, aquele que veio, aquele que morreu, aquele que deixou o exemplo para nós aqui nessa terra de vida, de testemunho,
de filho de Deus, nele sim nós podemos vencer dificuldades. Nele sim nós podemos vencer grandes batalhas, porque Ele nos faz vencedor. Ele nos faz mais do que vencedores, mas é apenas através dEle. Não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, mas é por Ele. Por isso, tenha essa consciência nessa noite. As nossas vidas aqui nessa terra vão passar por diversas dificuldades. Vamos passar por diversas situações que nós teremos que nos adaptar. Mas, como vimos essa noite, é preciso que nós tenhamos, primeiro, contentamento com a nossa realidade. Segundo lugar, nós temos que aprender com as circunstâncias da vida. E em terceiro lugar, buscar o fortalecimento em Cristo Jesus. Buscar o fortalecimento em Cristo Jesus. Porque esse é o grande desejo do Senhor para nós. É o grande desejo do Senhor para os seus filhos. E que eles se manifestem da maneira com que o nome do Senhor possa ser glorificado. Por isso eu quero convidar você nessa noite a estar fazendo uma reflexão da sua vida. A estar olhando a tudo que você já passou até aqui, a tudo que você já aprendeu até aqui, a tudo ainda que você ainda vai passar, mas saiba de uma coisa: Cristo está com você. Cristo está habitando dentro de você. Por isso, depende apenas de ti, de você, a você estar sempre preparado, juntamente com Cristo, para vencer as dificuldades dessa vida, para vencer as limitações, para vencer essas adaptações que nós vamos ter que passar. Mas saiba que com Cristo nós passaremos por isso, e nós passaremos com alegria, com gozo em nossa alma, porque a alegria do crente não está ligada a nada que o mundo pode oferecer, mas está ligada ao nosso relacionamento para com Deus. Por isso eu quero convidar você a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus nesse momento, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Gostaria que você orasse comigo nessa noite. Eu gostaria que você colocasse exclusivamente a sua vida diante do Senhor, dizendo a Ele que você precisa dEle, que você é totalmente dependente do Senhor, em que você não pode vencer as batalhas, as dificuldades sozinho, mas que há um Deus que habita em você, que há um Deus que está juntamente com você e que através dele nós temos forças para continuar e para vencer as adversidades da nossa vida, para vencer as dificuldades, para vencer tantas e tantas batalhas que nós temos. Mas louvado seja o Senhor, porque nós não estamos sozinhos. Os filhos de Deus não estão sozinhos diante da pandemia. Deus continua no controle, Deus continua conosco. Deus continua sendo nosso protetor. Por isso, ore, clame ao Senhor nesse momento, agradeça, tenha um coração sempre grato diante do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Senhor, pois a Tua palavra, Senhor, ela foi pregada, a Tua palavra, ela foi falada. Mas, Senhor, se não houver, ó Pai, aquela aplicação que apenas o Espírito Santo pode fazer, Senhor, essas palavras serão apenas mais uma informação, serão apenas palavras que nós ouvimos, voltadas à Tua palavra, mas se o Espírito Santo do Senhor não agir, ó Pai, não haverá aplicações, ó Pai, não haverá mudança de vida, Senhor. Por isso, ó Pai, clamo ao Senhor, ó Pai, para que o Santo Espírito do Senhor, ó Pai, que não tem limitações de nada, Senhor, possa estar falando, possa ter falado aos corações, ó Pai, possa ter feito aplicações, ó Pai, em áreas específicas de cada vida, Senhor, em situações específicas de cada vida nessa noite, Senhor, porque o Senhor conhece as dificuldades do Teu povo, Senhor, o Senhor conhece, ó Pai, as dificuldades daqueles que estão passando por tantas e tantas dificuldades nesse momento, Senhor. Por isso, ó Pai, que a Tua palavra nessa noite, ó Pai, possa ter sido aplicada a corações, ó Pai, e possa fazer a diferença na vida de tantas e tantas pessoas, a começar por mim, Senhor. Que a Tua palavra possa quebrantar, Senhor, continuar a quebrantar o meu coração, Senhor. E que nós, ó Pai, possamos
a cada dia, Senhor, dar continuidade àquilo que nós ouvimos nessa noite, Senhor. Aquilo que o Senhor ministrou ao nosso coração, ó Pai. Que não fique limitado apenas a esse tempo aqui, mas que amanhã, Pai, diante das adversidades da vida, nós possamos sempre nos lembrar que há um Deus conosco, Senhor. Que há um Deus que continua nos ensinando através das dificuldades, ó Pai. Que há um Deus que continua sendo Deus apesar de todas as coisas, Senhor. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. E que o Senhor continue a falar conosco, Pai, através do louvor que nós estaremos entoando agora também, Senhor. Muito obrigado, Senhor, em nome de Cristo Jesus, que eu oro e agradeço por tudo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos louvar o nome do Senhor mais uma vez com a equipe de louvor. Vamos entregar o nosso melhor louvor ao nosso Deus nessa noite.
Amém, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. E esse grande dia está chegando, amém? Esse grande dia está chegando, em que nós nos encontraremos com o nosso Pai, com o nosso Salvador. Mas enquanto esse dia não chega, que nós possamos trabalhar em prol da obra do Senhor, trabalhar para que o nome do Senhor seja engrandecido através da minha e da sua vida. Em qualquer lugar onde nós estivermos, possamos levar o nome de Cristo, possamos levar a luz de Cristo para que brilhe através das nossas vidas para a glória do nome dEle. Antes de nós encerrarmos, apenas alguns avisos aqui, creio que avisos normais da nossa igreja. Continua as nossas lives, né? A live do Pastor Renato, Luz para o Caminho, a partir das terças-feiras às 17 horas, terças e quintas-feiras. O pastor tem sempre trazido uma palavra que tem abençoado corações do povo, que tem falado aos corações. Então continue acompanhando essas lives, que é um momento que nós temos também de alimento, de refrigério para a nossa alma. E também no próximo sábado teremos uma participação especial. Nós temos um culto especial, na verdade, um culto infantil, mas também que é voltado para toda a igreja. E aqui eu quero convidar toda a igreja para estar juntamente conosco no próximo sábado, às 17 horas, no qual terá uma peça teatral, né, com a equipe do Jardim Fortaleza, mas também haverá louvores, haverá a palavra do Senhor que estará sendo falada aqui naquela tarde. Então esteja junto com seus filhos, junto com seus sobrinhos, suas crianças pequenas, acompanhando essa live, acompanhando esse culto, que eu creio que vai ser uma grande bênção para a glória do nome do nosso Deus. E no domingo, às 9h30 da manhã, a Escola Bíblica Dominical continua com as lives, continua com disciplina bíblica, no qual temos acompanhado com o Pastor Renato. E às 18 horas, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Que o Senhor abençoe a sua semana, que o Senhor abençoe a sua vida, a sua caminhada, e que Ele continue protegendo você e sua família. Amém? Vamos estar orando mais uma vez? Pai Santo, Deus amado, nós queremos, ó Pai, nesse momento te agradecer, Senhor, por esse culto coletivo estar se encerrando, mas também, Senhor, agora a partir desse momento começa o nosso culto individual, Senhor. Pai Santo, Deus amado, que esse mesmo Espírito, Senhor, em nós, de querer buscar a Tua face, buscar a Tua presença, de querer louvar o Teu nome, continue com cada um de nós, ó Pai. Continue, ó Pai, a querer fazer a Tua vontade, Senhor, querer obedecer a Tua palavra, Senhor. Que diante das dificuldades da nossa vida, ó Pai, que nós venhamos sempre, Senhor, olhar para Ti, Senhor, e não olhar para as circunstâncias, ó Pai. Pai Santo, nos dê, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença, ó Pai. Uma semana, Pai, de lutas, de dificuldades, mas também uma semana, Senhor, que o Senhor estará conosco, Senhor. Que o Senhor estará conosco diante de qualquer situação, Senhor. Pai Santo, Deus amado, e que o Teu nome seja engrandecido através das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Cristo Jesus, por quem eu oro e agradeço. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, uma boa semana na presença do nosso Deus.